Olá, amado irmão. Meu nome é Jonathan, eu sou missionário desta igreja e é um motivo de grande alegria de estar aqui com você para compartilhar a palavra de Deus. O objetivo deste canal, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, é a glória do Senhor Jesus, mas também a edificação do seu corpo, da igreja. Portanto, é um motivo de alegria saber que você está disponibilizando um pouco do seu tempo para aprender mais da palavra de Deus. E o nosso objetivo, o nosso desejo é que você seja edificado pela palavra do Senhor. Então, pensando nisso, hoje nós iremos meditar em torno do tema como resistir às tentações. Como resistir às tentações. E preciso, primeiramente, falar 3 coisas sobre esse tema. Primeiro, a importância desse tema. Por que esse tema é importante? Porque todo crente, ele enfrenta tentações. Nós, os que já cremos no Senhor Jesus, nós temos uma luta interior, uma luta entre a nossa carne e o espírito de vida que o Senhor nos deu. Uma luta entre nós e o nosso desejo carnal e o Espírito de Deus que nos deu vida e nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nós queremos, podemos dizer assim, queremos ir para a direita, enquanto o nosso espírito, o Espírito de Deus, ele mostra que nós devemos ir justamente para o sentido oposto. Há uma natureza carnal em nós, apesar de ter uma natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus, ainda há resquícios de uma natureza carnal em nós. Há um desejo ainda pelo pecado. Há lutas ainda que travamos. Há uma luta interior entre carne e espírito. Então, dentro dessa luta, existem as tentações. As tentações tentam nos levar para longe de Deus. E nós sabemos que todo crente, ele vai passar por tentações. Ele vai enfrentar essa luta, esta guerra. E, como disse até o próprio apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sempre faço. O apóstolo Paulo também enfrentava essa luta. Então, todos nós, crentes que queremos servir ao Senhor Jesus, enfrentaremos essa luta também. Então, por isso que esse tema é tão importante. Mas também é preciso salientar que esta luta não é luta apenas de um crente, de determinados crentes, de uma classe de crentes. Não, é uma luta de todos. Independente de quanto tempo de convertido você tenha, independente de você ter nascido em uma família já que servia ao Senhor ou não, todos os crentes enfrentam essa luta. É uma luta de todos nós. Então, é preciso entender que todos nós seremos tentados em algum momento da vida, se não todos os dias. Então, é preciso entender por quê, e aqui eu quero frisar. Tem muitas pessoas, muitos irmãos, que podem pensar que essas tentações são para pessoas que viveram uma vida dissoluta, uma vida afastada de Deus, uma vida no mundo e se converteram mais tarde. Então, pode ser que algum irmão que esteja aqui nos vendo, nos ouvindo, ele possa pensar que essa coisa não é para ele, que ele já nasceu em uma família evangélica, já foi criado dentro da igreja e que, portanto, esse tema não é muito relevante para ele. E aqui eu quero chamar a sua atenção se você pensa assim. 1 Coríntios 10, 12, nós lemos que aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então, nós precisamos vigiar e tomar muito cuidado, porque todos nós fazemos parte de uma natureza caída, nascemos debaixo dessa natureza caída. E quando fomos resgatados, o Senhor continua uma obra diariamente na nossa vida. Ele nos salvou, nós temos a certeza de vida eterna, mas ele continua uma obra de santificação e cada dia nós pareceremos mais com o Senhor e ele nos dá a garantia que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós sabemos que a obra vai ser completa, que o pecado vai ser totalmente tirado da nossa vida. Mas nesse interim, enquanto estamos aqui, nós teremos essa luta. Então, é importante o tema, é um tema para todos nós, porque todos nós somos tentados, mas é também preciso
explicar e diferenciar algo. Existe uma diferença entre tentação e provação. E é preciso falar sobre isso. A tentação, ela tem como objetivo nos afastar de Deus. A provação tem como objetivo nos aproximar de Deus. A tentação, ela tem como objetivo nos fazer cair. A provação tem como objetivo nos levantar. A tentação, ela é promovida por Satanás. A provação, ela é promovida por Deus. Portanto, irmão, é preciso dizer isso também, que há uma diferença entre tentação e provação. Nós não falaremos sobre provação, nós estamos falando sobre tentação. Então, para isso, em torno desse tema, como resistir às tentações, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, e nós vamos ler no Evangelho de segundo Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, que diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Esse texto, o texto da tentação de Jesus, é o texto que nós iremos utilizar aqui. Sempre pensando nesse tema, como resistir às tentações. Então, eu quero primeiramente falar um pouco sobre esse texto. O que esse texto diz? Esse texto nos mostra que Jesus, ele foi tentado por Satanás. Nesse processo de tentação, o que aconteceu? Jesus, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Após isso, Satanás se apresenta diante dele e começa a tentá-lo. Qual é o objetivo da tentação? Fazer-nos pecar. Satanás queria fazer com que Jesus pecasse. E para cada proposta que Satanás fazia para o Senhor Jesus respondia com a palavra de Deus. Isso acontece 3 vezes. Depois disso, Satanás deixa e vem os anjos e servem a Jesus. Então, o texto diz isso. Mas eu queria falar para você que o texto ele tem algumas coisas que é preciso entender e é importante nós sabermos, porque esse texto ele não está presente aqui apenas no Evangelho de Mateus. Essa mesma história, ela é também relatada pelo Evangelho de Lucas. Em ambos os casos, tem este texto e há semelhanças entre os dois evangelhos. Por exemplo, se você olhar aqui em Mateus, a tentação de Jesus está no início do capítulo 4. Se você olhar lá em Lucas, também está no início do capítulo 4. Então, nós notamos a primeira semelhança. A segunda coisa é que, tanto em Mateus quanto em Lucas, nós vemos que a tentação veio após o batismo de Jesus, feito por João Batista. Então, mais uma semelhança nos dois evangelhos. E há uma terceira coisa que a gente entende por indução, por compreensão do texto, que isso aqui aconteceu no início do ministério do Senhor Jesus, no início do ministério dele público. Então, no início de seu ministério público, Jesus foi tentado por Satanás.
Então, vimos aqui semelhanças entre o que é relatado no Evangelho de Mateus e o que é relatado no Evangelho de Lucas. Mas há uma outra semelhança também nessa história aqui, em um outro texto, não do Novo Testamento, lá do Velho Testamento. E há muitos estudiosos, muitos teólogos que vão mostrar a importância disto ter acontecido. Porque o que ocorre aqui é que Satanás, ele se utiliza de uma estratégia que já foi eficiente no passado, e ele utiliza esta estratégia novamente com Jesus. Quando Satanás tenta Adão e Eva, lá relatado no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ele tentou Satanás tentou Adão e Eva, e da mesma maneira, com os mesmos artifícios, ele tenta Jesus. Só que lá nós sabemos que com Adão e Eva ele teve vitória. E aqui nós sabemos que com Cristo ele foi derrotado. Então, tanto no início do ministério do Senhor Jesus, Satanás utilizou de estratégias, quanto no início da criação, Satanás usou de estratégias, e as estratégias foram as mesmas. Então, de acordo com esses estudiosos, em que se baseia a estratégia de Satanás? A Bíblia fala. Em 1 João capítulo 2, verso 16, o apóstolo João diz o seguinte, que há 3 coisas que existem no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. De acordo com esses teólogos, Satanás utiliza desses artifícios, dessas ferramentas, para fazer o homem pecar. Ele utilizou isso com Adão e Eva, utilizou isso com Jesus, e com certeza ele vai se utilizar disso para nos fazer pecar. Ele vai nos tentar utilizando esses artifícios. Então, onde é que a gente vê isso lá no livro de Gênesis com Adão e Eva? Se você for olhar lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, você vai ver que o texto nos diz que eles viram que a fruta, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável à vista. O que é isso? A concupiscência dos olhos. Eles veem também que a fruta era desejável para dar entendimento. O que é isso? A soberba da vida. Eles seriam igual a Deus. Eles queriam ser igual a Deus. A tentação de Satanás se baseou nisso. Mas também vemos que existe a concupiscência da carne. A Bíblia diz lá em Gênesis 3,6 que ela é boa. A fruta era boa, ou seja, para se comer. A fruta sendo boa para se comer, o desejo da carne, a concupiscência da carne. Então, nós vemos lá no livro de Gênesis a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E aqui na tentação de Jesus, nós podemos ver o mesmo. Porque nós vemos que quando Satanás mostra os reinos desse mundo, o que Satanás está querendo fazer? Estimular em Jesus a concupiscência dos olhos. Quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, ele está querendo fazer com que Jesus caia não apenas do templo, não apenas ali do pináculo. Ele queria fazer com que Jesus também entrasse na sua teia para que pudesse cair na soberba da vida. Por quê? Ele faria aquilo sabendo que Deus iria salvá-lo. Mas também vemos a concupiscência dos olhos. Jesus está aqui, ele, depois de 40 dias e 40 noites, sem comer, Satanás aparece nesse momento e fala, olha, transforma as pedras em pães. Nós vemos aqui o quê? A concupiscência da carne. Então, da mesma maneira que Adão e Eva tiveram lá o desejo de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui Satanás queria fazer com que Jesus se alimentasse do pão. Não um pão que vinha de Deus, mas um pão pecaminoso, um pão que vinha da concupiscência da carne. Assim como Adão e Eva lá, eles caíram na concupiscência dos olhos, vendo que a fruta era agradável à vista, aqui Satanás tenta fazer Jesus cair, mostrando os reinos desse mundo e a glória deles. Assim como Adão e Eva lá caíram quando Satanás utilizou a soberba da vida, mostrando para eles que se eles comessem daquele fruto,
eles teriam a mesma compreensão, o mesmo entendimento, eles seriam iguais a Deus. Aqui, Satanás tenta fazer com que Jesus se torne soberbo, pecando. Para quê? Justamente fazendo com que ele se jogasse do templo. Meu amado, Satanás usa de artifícios para nos fazer pecar. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele vai utilizar esses artifícios conosco. E como nós podemos resistir às tentações? Nós podemos resistir às tentações seguindo o exemplo de Jesus. E o que Jesus fez? Então, vamos estudar no texto. O texto nos diz que Jesus resistiu às tentações, primeiramente, confiando em Deus. Se você observar no verso 1, é dito que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo está nos conduzindo a algum lugar, nós temos que crer que ele é soberano, que ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos que confiar em Deus. Jesus foi confiado em Deus porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus ali, estava conduzindo ele. Então, nós também podemos resistir às tentações quando nós confiamos em Deus. Mas o problema está aqui no texto porque diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual é o objetivo aqui exposto no texto, através dessa expressão, para ser tentado? É o objetivo de fazer com que Satanás tentasse a Jesus. Então, nós muitas vezes lemos esse texto e podemos nos fazer uma pergunta. Já que no início eu disse que há diferença entre tentação e provação, e a tentação é promovida por Satanás, já a provação é promovida por Deus, nos parece que numa leitura rápida, parece que o Espírito Santo está levando Jesus lá para ser tentado. Mas, de acordo com Tiago, capítulo 1, verso 13, nós sabemos que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então, como nós podemos compreender aqui? É por isso que é preciso ter uma visão ampla da Bíblia, é por isso que é preciso que a gente estude mais a Bíblia. Deus, ele tinha um plano aqui, em sua soberania, e nós precisamos confiar nesse plano. E esse plano era mostrar para Satanás que, apesar dele ter tido uma vitória na queda de Adão e Eva, ele não teria essa vitória com Jesus. Para entender isso e para ver de maneira bem clara, se você abrir a sua Bíblia lá, eu não vou pedir para você abrir agora, mas depois, em Romanos 5, capítulo 5, verso 12 a 23, você vai ver bem claramente que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele mostra que onde Adão caiu, Cristo permaneceu firme. Que onde Adão pecou, Cristo permaneceu santo. Que onde Adão fez com que a morte entrasse no mundo, Cristo fez com que a vida e a vida eterna entrasse no mundo e estivesse ao alcance de todos nós. Então, onde abundou o pecado em Adão, abundou a graça em Cristo Jesus. Então, nós vemos que quando o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado, o que ele queria era mostrar que o domínio de Satanás sobre a raça humana acabou. Que Cristo é aquele que vence e tem vitória sobre Satanás. Que Cristo é aquele que põe um ponto final nas vitórias de Satanás sobre a humanidade. Que Cristo é aquele que nós precisamos para poder vencer as tentações. Como nós podemos vencer as tentações? Primeiramente, confiando em Deus. Jesus venceu as tentações. Jesus resistiu às tentações. Jesus enfrentou as tentações. E se nós estivermos em Jesus, também nós somos vitoriosos. Como nós podemos vencer as tentações? Resistimos, enfrentamos e vencemos as tentações confiando em Deus. Mas também é preciso também entender que esta maneira, a maneira como tudo aconteceu, não foi algo isolado na Bíblia. E nós podemos ver isso também na vida de Jó. Quem conhece a história de Jó, sabe que no início do texto está escrito que no dia que os filhos de Deus se colocaram diante de Deus, ou seja, ali os anjos se apresentaram diante de Deus, foi Satanás no meio dos anjos. E lá no meio daquele culto, Satanás estava. E Deus fala para Satanás, ou seja, o diálogo partiu de Deus. E o que Deus fala? Viste o meu servo Jó? Não há homem íntegro na terra como ele. Então, parte de Deus
colocar diante de Satanás o quê? A vida de Jó. E da mesma maneira que Deus fez isso, colocando diante de Satanás a vida de Jó, a vida piedosa, a vida de um crente, a vida de um cristão verdadeiro, Deus também fez isso com Jesus, colocando Jesus ali no deserto, diante de Satanás. E assim como Jesus teve vitória, Jó teve vitória. Jó, o tempo todo, ele foi tentado. Ele foi tentado na área financeira, ele perdeu tudo que tinha. Ele foi tentado na área familiar e sentimental, perdeu todos os filhos. Ele foi tentado na área da saúde, perdeu a sua saúde. Ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Ele não blasfemou de Deus. Então, meu amado, por que que Jó venceu as tentações? Ele venceu porque ele confiava em Deus. Ele venceu porque está escrito lá em Jó, capítulo 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. A esperança de Jó estava no Redentor. E esse Redentor de Jó estava vivo. E o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, também está vivo. E em Cristo nós conseguimos, somos capacitados a vencer toda e qualquer tentação. Como podemos resistir à tentação? Sabendo que o nosso Redentor vive e o nosso Redentor está conosco. E Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu amado irmão, a pergunta que nós fizemos e o título dessa meditação, como resistir às tentações? Resistimos às tentações confiando em Deus. Se nós confiarmos em Deus, a tentação vai passar e vamos passar por ela vitoriosos. O texto segue e no verso 2, ele nos mostra que nós podemos resistir às tentações orando. Mateus 4, 2 diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O verso 2 nos mostra que uma maneira de resistir às tentações é orando. Então, nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Até porque oração é mandamento. 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. A nossa oração deve ser ininterrupta. A nossa oração deve ser frequente. Nós precisamos orar. A nossa vida cristã depende de oração. Mas, muitas vezes, a gente entra nessa correria do nosso dia a dia e a gente diz que não há tempo para ter essa vida de oração. Nós vamos para o trabalho, nós estudamos, fazemos cursos, tem as atividades do dia a dia, a escola, a faculdade. Nós temos também a atenção que temos que dar aos nossos filhos, esposa, familiares. Então, muitas vezes a gente, nesse ativismo, acaba não tendo tempo para oração. E a gente até acaba usando isso como desculpa, como artifício para falar, não tem como ter uma vida de oração. Só que é preciso olhar para o Senhor Jesus. Imagine aqui, Jesus multiplicou pães e alimentou mais de 5.000 pessoas. Jesus curou inúmeras pessoas. E a gente vê a vida de Jesus, Jesus rodeado de multidões. Jesus tinha uma vida muito mais ocupada do que a nossa. Imagine você estar rodeado de multidões de pessoas o tempo todo, cada uma com a necessidade, cada uma precisando de atenção. Jesus, ele experimentava um dia a dia muito mais, vamos dizer assim, muito mais repleto de atividades em sua agenda do que nós. Mas Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele orava sem cessar. Então, duas coisas aqui bem práticas para a gente. Como orar sem cessar? Nós precisamos ter uma vida de oração, mas como orar sem cessar? A primeira coisa, e eu quero aqui compartilhar uma experiência minha, é que nós oramos sem cessar quando nós entendemos que nós não precisamos estar a sós para orar. Então, eu não preciso estar só para orar. Também outra coisa, a gente precisa entender que nós não precisamos estar em um local tranquilo para orar. Orar sem cessar. Não precisa estar tranquilo ao meu redor. Então, entendendo isso, a gente sabe que nós precisamos orar e orar sem cessar, e nós podemos orar quando nós estamos numa fila de banco. Nós podemos orar quando estamos no engarrafamento. Nós podemos orar quando estamos lavando a louça, quando estamos passando o pano. Nós podemos orar em vários momentos no nosso dia a dia. E se nós colocarmos isso em prática, nós vamos ter essa vida de oração e estaremos obedecendo o mandamento de orar sem cessar.
Jesus, em diversas partes da história dele, nós vemos ele fazendo isso. Ele ora agradecendo ao Pai, ele olha para o céu e pede ao Pai a cura. Ele olha para o céu, ele está orando o tempo todo. Então, nós não precisamos estar em um local tranquilo, um local sem estar rodeado de pessoas para orar. Então, nós podemos ter essa vida de oração, apesar de nossa agenda, na nossa época, nessa época tão ativista que vivemos, nós podemos ter uma vida de oração. Orando no trânsito, orando nas filas, orando, trabalhando em nossa casa, lavando a louça, passando pano. Nós podemos ter essa vida de oração. Mas nós precisamos também ter um tempo a sós com Deus. Nós precisamos também de ter um tempo tranquilos, no qual nós estamos sozinhos, só nós e Deus. Jesus tinha esse tempo. Ele se retirava para alguns lugares para orar. Nós precisamos ter esse tempo também. Mas aí você pode perguntar, pode falar, mas eu não tenho como ter esse tempo. E meu amado irmão, eu já notei em minha vida que essa desculpa também, ela não tinha fundamento. Sabe por quê? Porque o tempo que sobrava, que ao invés de eu dedicar para a oração, eu pegava meu telefone e começava a olhar a rede social, olhar mensagens do aplicativo. Muitas vezes, o tempo que sobrava, eu corria para assistir e maratonar alguma série. Todas essas coisas são boas, não tem pecado nisso. Entretanto, muitas vezes, aquele tempo que sobra, que o Senhor disponibilizou para que nós pudéssemos ter essa vida de oração, esse tempo a sós com Deus, nós utilizamos ele de maneira errada. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar frequentemente, ininterruptamente. E para ter essa vida de oração, eu preciso também ter esse tempo a sós com Deus. Como nós podemos resistir às tentações? Nós resistimos às tentações orando. Mas se você observou no texto, no capítulo 4, verso 2, você não vai ver a palavra oração nesse verso. Aqui no texto fala que tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Você não vai ler nesse texto que ele estava orando. Então aqui é preciso entender a cultura judaica. Jejum é acompanhado de oração. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra jejum, está dizendo ali que está implícito que a pessoa está orando. Por exemplo, no livro de Esther. Quando Esther ela é surpreendida pela notícia que Ramã tinha conseguido, com o rei Assuero, o extermínio dos judeus, quando ela é noticiada por Mardoqueu sobre isso, ela fala para Mardoqueu pedir para os judeus jejuarem por ela, porque ela se apresentaria diante do rei. E pelo fato dela estar correndo o risco de morrer ao se apresentar diante do rei sem ter sido chamada, ela pede que o povo jejue, mas ali está implícito, o povo não ia só se abster de comida e de bebida, eles estariam orando por ela. Jejum é acompanhado de oração. E aqui também tem outra observação. Oração não precisa necessariamente estar acompanhada do jejum, mas o jejum sempre deve estar acompanhado da oração. Podemos orar sem jejuar, mas não podemos jejuar sem orar. E tem muitos que pensam que o jejum não é algo atual, não é algo para a igreja, não é algo para nós. Meu amado irmão, se você pensa assim, você está errado. É preciso que nós jejuemos. O jejum é uma maneira da gente mostrar que a nossa sede e fome não está no alimento e na bebida, mas sim no nosso Deus. Como está escrito lá no Salmo 42, verso 1. Assim como a costa suspira pelas fontes das águas, assim, ó Deus, minha alma suspira por ti, eu tenho sede de ti, pelo Deus vivo. Jejuar é ter sede, é ter fome de Deus. É se abster do alimento terrestre e buscar o alimento celestial. Nós precisamos também jejuar. Mas também é preciso entender que o jejum não pode ser uma barganha. Não pode ser uma maneira de manipular Deus. Não é uma troca na qual eu ofereço o meu jejum, o meu sacrifício a Deus e Deus tem que me dar algo em troca. O jejum não é isso. O jejum não é barganha. O jejum não é manipulação. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender e nós precisamos praticar o jejum. Infelizmente, vou compartilhar mais uma experiência minha. 2 vezes que eu jejuei, e as 2 primeiras vezes, eu jejuei e eu notei que foi barganha. E é interessante que nas 2 vezes Deus não atendeu ao meu pedido. A minha disposição, a disposição do meu coração estava errada no jejum. O jejum é fome e sede de Deus. E que quando nós estamos com fome e sede de Deus e nos enchemos de Deus, o que acontece? Nós vamos saber o que pedir ao Senhor. E pedindo-se de acordo com a sua vontade, Ele vai conceder. Por quê? Mateus 7,7.
Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-lhe-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se-lhe-á aberto. Meu amado irmão, como nós podemos resistir às tentações? Resistimos às tentações orando. Esse estudo vai continuar, mas vamos continuar em um outro episódio. Mas eu quero aqui parar nesses 2 pontos. Como nós podemos resistir, nós os crentes, nós que precisamos tanto agradar a Deus e buscamos agradar a Deus, como nós, pecadores, caídos, com tantas pretensões voltadas para o pecado, como nós podemos resistir? Aqui nós aprendemos 2 coisas. Resistimos confiando em Deus e resistimos também orando. Que isso seja uma realidade na sua vida e que você possa resistir às tentações buscando agradar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador.